Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um podcast da série Mulheres. Hoje é um dia especial porque nós estamos aqui com uma querida, a Luciana. Ela é coautora do livro Mulheres na RH, Carreira e Estratégia. Esse livro maravilhoso, foi o volume 1, inclusive, que nós lançamos. Ele é um livro que traz uma pegada totalmente diferente. Nós desafiamos as lideranças de RH para que cada uma trouxessem as suas experiências, ensinamentos e inspirações ao longo da carreira, a fim de preparar sucessores. Que responsabilidade, né? Eu sei. E ela participou como uma das coautoras, porque ela tem muito conhecimento e foi linda a participação da Luciana. A série Mulheres, para você que está entrando agora e falando, poxa, o que essa mulher está falando de livro no podcast? Deixa eu te contar. É um selo editorial que foi criado em 2014. Nós lançamos o primeiro volume em 2015 e foi sensacional. Por quê? Nós entendemos que a líder, a editora líder, que é a editora que patrocina tudo isso, poderia ter um espaço para mulheres. E foi isso que a líder fez. Abraçou esse espaço para mulheres, onde o selo editorial Série Mulheres hoje se destaca. Se destaca em todo o Brasil e em 182 países, pois todos os títulos são patenteados no Brasil e fora do Brasil. Então, nós temos aí esse montante de coisa boa através desse selo. Então, se você quiser saber mais, acesse o nosso site www.seriemulheres.com, combinado? Vamos lá, nossa convidada. Luciana, seja muito bem-vinda. Eu tenho que fazer essa prévia, contar um pouco do que a gente está fazendo, senão as pessoas entram aqui e ficam perdidas. Então, a gente vai direcionando um melhor caminho, né, para que a gente possa trazer as pessoas e elas também entenderem qual é o nosso propósito. Tô super feliz, Lu, que você está aqui, assim, muito feliz. Primeiro, porque você está no livro com a gente. Segundo, porque você tem ali uma história de experiência no RH lindíssima. E que superação, e que mulher que ensina, isso faz toda a diferença, viu? Obrigada. Muito obrigada. Nossa, eu me sinto honrada. Quando eu percebo pessoas falando sobre mim, parece que há um recorte, né, porque é uma construção difícil. O que eu penso e o que as pessoas, o que as pessoas pensam de mim. Mas eu fico muito grata e hoje eu já sei celebrar, né, como toda mulher Eba, como toda eba! mulher negra, a gente sabe que a gente passa por um caminho que é difícil de, eh, celebrar as conquistas mesmo, né, de entender que essas conquistas são importantes e que elas vão, te tornar referência, mas que também vão fazer com que você inspire outras pessoas. Eu acho Com que certeza. eu comecei falando no LinkedIn que eu queria ser uma pessoa transgressora e que eu trazia sempre pautas, né, para transgredir. Então eu falava muito sobre a mulher acima de certa idade, né, tem uma pauta aí invisibilizando as mulheres dos 40 até os 50 anos, porque 50 anos ela entra para a faixa que ela vai entrar dentro da diversidade, equidade e inclusão. Sim, sim. E dos 40 aos 50, alguém já parou para pensar? Porque é um espaço invisibilizado. Então eu comecei a falar sobre isso começou a se amarrar nas importâncias, que existem, né, da construção psicológica e sensorial. Eu sou formada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, mas antes dessa formação, essa é a minha última. Antes dessa formação eu tive outras 4 formações, então eu sou formada em administração de empresa com habilitação em comércio exterior. Que bacana. Sou formada também em gestão de políticas públicas. Sou formada, em diversidades, inclusão e direitos humanos. E eu sou também pós-graduada, né, em comércio exterior. Então, assim, essas formações me deram habilidades para navegar
e encontrar caminhos. Isso é bom, né? Eu Isso sempre é digo bom. que a educação me salvou, que isso é bom. E aí esse livro foi a oportunidade de falar sobre essas estratégias desse ponto de vista, de ser uma mulher com quase 50, observando que ferramentas, como que a gente pode trazer esse treinamento, né. Então Sim, eu acho que o importante é isso, é fazer com que mais mulheres consigam chegar a esses espaços. Quando a gente chega num patamar, a gente precisa abrir para fazer caber mais, não dá para achar que tem que ser o único naquele espaço. com certeza. E faz toda a diferença, viu, Luciana? Eu sempre pontuo que a gente tem uma grande responsabilidade. Missão, benefício, lucro. Né. Se você entende o poder, né, da missão e do benefício, o lucro é consequência. Sim, Então, dentro desse contexto geral, faz toda a diferença quando a gente entende, né, quem a gente é no mercado, de que forma que a gente pode colaborar, né, e moldar cada vez mais esse mercado para que haja crescimento em todas as áreas. Então, acho que isso é muito importante e faz com que a gente tenha um mindset totalmente diferenciado. Agora, quanto a isso, dentro desse contexto geral, uma mulher como você que tem realmente, que seguiu ali a linha da educação, que acreditou no seu potencial, porque é isso mesmo, acreditar que não era o fim, que mesmo com as circunstâncias da vida e de todo o contexto da história da mulher e dos seus ancestrais, né, você acreditou. Então acho que isso é muito bom. Eu falo que chegar aqui não é o final, né, mas chegar aqui já tá, poxa, tá muito legal. Agora, a partir daqui, o que mais eu vou fazer, que é o que você acabou de me dizer, que é trazer visibilidade, por exemplo, para as mulheres dos 40 aos 50, acho ótimo. Dentro disso, qual é o propósito da Luciana? Porque o livro tá aí, Mulheres no RH, Carreira e Estratégia, tá lindíssimo esse livro. As mulheres deram uma aula sobre as suas próprias experiências, né. Agora, qual o propósito dessa mulher que tá aqui na minha frente? olha, isso até me arrepia, porque quando eu penso em propósito, eu entendo que eu fiquei durante muito tempo caminhando no escuro. Eu fiquei 15 anos dentro de uma instituição financeira, não era sobre eu não gostar do que eu fazia, eu era formada em comércio exterior, então sim, eu tinha conhecimento e habilidade para aquilo, mas eu não conseguia imprimir a minha digital naquele espaço. Eu me via limitada. E quando eu começo a trabalhar com RH, mais próximo de RH, e fazer trabalhar com diversidades, equidade, inclusão, eu viro a chave e penso: "Poxa, eu amo trabalhar com números, mas eu amo muito mais pessoas", né. Não faz sentido os números sem, entender por que que você está falando sobre aquele valor, sobre aquele montante. Aquilo só faz sentido tendo pessoas. E aí eu viro a chave e entendo que o propósito da minha vida hoje é desafiar mesmo, né, é estar na vida das pessoas e de alguma forma transformar. Eu sempre falo para todo mundo que eu sou uma pessoa que gosta de entrar na vida das pessoas e nessas trocas que a gente tem, eu deixar um pouquinho da lua e levar um montão das pessoas. Que E linda. normalmente eu acho que eu aprendo muito com cada uma das pessoas que passam por mim. Eu acho que os processos de mentoria são sempre muito ricos. São processos onde você aprende as pessoas, coloca ferramentas para que ela consiga enxergar o caminho, mas, naquele processo você também compreende alguns processos, alguns entraves, então nunca é um processo de via única. A gente está sempre numa troca, né, e eu falo: "Eu estou na vida das pessoas para impactar pessoas, eu amo estar com pessoas". Legal, legal. E faz toda a diferença, né, Luciana. Eu falo que ao longo do tempo a gente aprende, e a gente aprende de formas difíceis, né, e aprende de formas fáceis também. Mas eu falo que são tantos aprendizados que a gente pode preparar outras pessoas. Eu chamo de encurtar caminho. Sim. Quando você escreve a tua história, quando você traz algo que inspira, que transforma, que ensina, você encurta o caminho de alguém. Encurtando o caminho de alguém, você já mudou uma história, né? E eu tenho isso muito forte dentro de mim, porque muitas pessoas ao longo da minha jornada encurtaram o meu caminho. E eu falei, poxa, que incrível isso aqui. Então eu tenho
assim, eu sou fã de muita gente no mercado, mas eu acho que isso é incrível quando você traz, porque traz também uma maneira de pensar, traz também uma maneira de se importar com o outro lado. E dentro disso, de que forma que a gente se destaca no mercado? Então, dentro disso, de que forma que a Luciana se destaca no mercado? Acho que isso é importante também. O que que você acha? Isso é muito importante. Eu sempre digo que a educação me salvou. Ela me salvou de várias formas. Bom, minha mãe dizia que eu não gostava de fazer tarefas caseiras. Eu não gostava mesmo. Eu acho que a gente faz porque a gente não quer, né, um espaço não cuidado, enfim. Mas eu preferia fazer vários cursos a ter que dar conta de trabalhos domésticos. E eu acho que já porque ancestralmente eu percebi, né, as minhas gigantas tendo que passar por um processo muito difícil e um processo do qual eu não queria participar. Então, eu sou uma pessoa que construiu as suas habilidades com muitos desafios. Então, ai, comecei lá na datilografia, ai meu Deus, quando a gente fala assim, começar, né, ter quase 50 anos faz isso, assim. O que que eu tive? Eu sou a pessoa da datilografia ainda. Sou a pessoa que fui fazer aqueles cursos, né, de educação para o trabalho. Tudo que aparecia, eu percebia que daria oportunidade para acessar espaços de trabalhos e que me desse a oportunidade de estar em trabalhos um pouco menos operacionais, eu me desafiava a fazer. Então, comecei a fazer cursos, de línguas, então eu comecei a estudar, espanhol, estudar francês. Durante um período eu até dei aula na FISC. Eu digo para as meninas, profissionalmente, eu não conto essa parte, mas eu comecei no call center, porque a gente tem que começar em algum lugar. Sim, sim. Né, e assim, nessa área de atendimento eu tive uma oportunidade de crescer, de me desafiar, de construir esse espaço de excelência e de ir para esse caminho, sabe, de construção de propósito e de vida, e galgando cada um dos passos, muito estrategicamente. Eu sei que, eu tinha limitações, por exemplo, no banco eu tinha limitações de acessar espaços se eu fosse sozinha, então eu levava os projetos junto com um parceiro. Esse parceiro era sempre, uma pessoa que me desse oportunidade de acessar aquele Que espaço. bacana. Isso me facilitava acessar espaços. Então eu comecei a perceber essa estratégias nesse período que eu ainda trabalhava, e eu trouxe isso para o modelo quando eu comecei a trabalhar em consultoria. Quando eu começo a empreender e começo com consultoria, eu já tenho estratégias da minha vida e das minhas experiências. E aí isso começou a ter feedbacks positivos lá das empresas, né, a gente construímos uma aceleração de lideranças. Era específico para lideranças negras. Bom, primeiro que, por ser uma mulher negra, eu tinha muito disso na vivência, mas também eu tinha formação de diversidade, inclusão e direitos humanos que me apoiava e que dava oportunidade de não pensar só raça. Sim. Porque não é só raça, né? É muito mais que isso, né? A gente fala para uma pessoa que está na liderança e ela é negra, como ela chegou ali, a régua é outra. A visão é outra, né, Luciana? Sim, e ela chegou ali, se você começar a observar os pares que estão ali, os meus pares sempre tiveram menos estudo que eu, para conquistar a mesma posição. Então não dá para romantizar, dizer: "Ai, foi fácil", não. Foi muito estudo para que as pessoas olhassem e dissessem: "Olha, com a experiência que ela tem, com a bagagem que ela vem trazendo, ela vai conseguir compor e vai conseguir trazer algo de inovativo, quem sabe algo de disruptivo". Nessa aceleração que nós fizemos, eu estive com eles por 2 anos, eles fizeram 3 anos de aceleração numa multinacional. No segundo ano, aí saiu na Forbes. Eu, como responsável da parte de desenvolvimento humano comportamental, não só o material, mas também, a facilitação, a mentoria de todos aqueles profissionais, e aí você começa meio que a acreditar que você está dando certo. Olha só. Porque não é o outro às vezes que acredita antes que a gente. Você tá ali meio que testando, no piloto de tudo, mas quando você começa a perceber que, olha, os feedbacks são muito positivos, são de empresas grandes, são de empresas que, são renomadas, você começa a falar: "Não, eu realmente sei fazer". E você começa a criar credibilidade naquilo. Então, Sim. a importância de participar desse projeto
Era para construir credibilidade. Eu acho Que que legal. escolher um selo como esse selo líder, nossa, foi tudo feito com tanto carinho, que eu acho assim, isso me deu, eh, aquela sensação de quentinho de falar: "Quero estar aqui de novo". Foi isso que aconteceu. Que bacana, que bacana. E faz toda a diferença, né. Quando você traz esse olhar, e eu fico muito feliz por isso, porque eu acho que a gente precisa falar mais do que a gente sente, né. Quando a gente vê um mercado com tantas questões, com empresas preocupadas em criar comitês disso, daquilo, para trazer um olhar diferenciado no contexto geral, eu acho que a escuta precisa estar mais ativa, assim, precisa ter uma comunicação e experiência entre as pessoas. Elas precisam entrar e se colocar no lugar do outro. Elas precisam ter maior compreensão, né, o líder do liderado, enfim, sem cor, né. Sim. Vamos pensar no incolor agora e trazer o quê? Trazer a conscientização. De que eu Uhum. preciso ter uma escuta ativa, de que eu preciso olhar para um mercado que precisa melhorar. E precisa melhorar muito, e a gente sabe disso muito bem, tanto eu quanto você, né? Somos mulheres maduras e entendemos bem o nosso mercado. Agora, dentro disso, eu não posso deixar de agradecer as empresas que já estão fazendo isso. Dentro disso, não posso deixar de agradecer as pessoas que realmente colaboram para que algo novo aconteça. Porque eu sempre digo, tem uma metáfora, agora eu não me lembro bem, que é da estrelinha, você vai jogando no mar, né? Poxa, mas é uma pessoa jogando uma só por vez, não importa, mas tem É a alguém estrela. fazendo alguma coisa, né? E eu acho que no final do dia é isso, né? A gente traz aí 2025, Luciana, como um ano de COP, né, a gente traz 2025 como um ano que vem com a representação forte de sustentabilidade, ESG, ESG, como alguns falam também. Então, assim, o que de fato nós estamos fazendo para o nosso S mudar? Então, acho que fazer um trabalho como esse, ou trazer você, ou trazer outras mulheres, é dar esse destaque dentro do contexto geral, né, de uma linha que a gente não precisa esperar 130 anos, de uma linha que a gente já está tendo reconhecimento pouco a pouco, porque estamos conquistando isso. E eu acho que isso não pode, ser pauta de 130 anos, pode ser pauta agora, para a gente falar sobre essa construção de mudança, porque isso tem que partir de cada uma de nós também, Uhum. né. Então, eu gosto muito de trazer esse tema, porque eu falo: "Gente, eu acredito tanto no que eu faço, dentro de um contexto maior do que a gente vive hoje no Brasil, né, que se a gente não tiver uma visão diferenciada com ética, transparência e acreditar no capital intelectual do outro, a gente não cresce. Então isso dificulta o quê? O nosso crescimento e aonde a gente quer chegar. Mas dentro disso, eu queria que você trouxesse alguns conselhos dentro da sua área, antes da gente ir para o final, mas alguns conselhos dentro da sua área, para profissionais que estão no caminho, profissionais que estão começando, porque você, como uma grande mentora, pode trazer, pode aconselhar. E isso é tão importante para quem quer mudar, para quem quer ter uma visão diferente, ou seja, aonde eu estou e aonde eu quero estar, de verdade, se projetar. E eu quero que você fale sobre isso. Nossa, eu acho que você falou sobre assuntos muito importantes, muito relevantes, antes de até de responder, né, quando você fala de ESG, eu começo a pensar que todos os meus projetos foram muito pensando na construção dessa sustentabilidade. E aí pensar também que a gente não tem 130 anos se a gente pensar na crise climática. Será que a gente tem 130 anos? O país aguenta? Não só o país, mas o planeta, né? A gente tem crises aí muito grandes e que precisam ser referenciadas de forma diferente. A gente tem um mercado de trabalho que está mudando, então, pessoas acima de 60 anos, a partir de 2026 nós teremos muito mais pessoas com 26, com 60 anos do que pessoas com menos idade. Sim, com A certeza. gente continua expurgando, não só mulheres, né, mas continua expurgando pessoas com 50 anos do trabalho. Como que a gente vai continuar construindo carreira de profissionais dessa forma, né? E aí, enquanto mentora, eu sempre penso que a carreira, ela não é atribuída à empresa.
A gente está na empresa, mas a gente pode estar em qualquer outro lugar. Então ela tem que ser cuidada com muito carinho. Então você precisa pensar onde você está e onde você quer estar, ponto A, ponto B. Tá, e nesse ponto B, como que eu faço para chegar? Tem várias construções aí de suporte, né? O que que você precisa de construção de suporte? É financeiro? Não, se não é financeiro, é um apoio emocional, é construção, é mentoria de alguém, é mentoria indireta, direta de alguma pessoa, é entender melhor sobre aquela área que você quer estar, porque assim, não temos mais tempo para esperar. É, ah, eu vou esperar e mais para frente eu faço o que eu gosto. Eu preciso fazer o que eu gosto agora. Porque se eu estiver fazendo o que eu gosto, eu consigo impactar pessoas aonde eu estiver. Total. Essa construção de, ai, a inovação só vem de cima. Não, a inovação vem de qualquer lugar. Quando eu percebi que enfermeiras para conseguir fazer a criança lá manter a mãozinha tomando soro, elas enchiam com soro uma luva plástica e fazia um coelhinho para a criança ficar brincando com o coelhinho enquanto tomava soro. Você fala: "Cara, olha a inovação aqui". Ela não é tecnológica, ela é super humana, ela pensa no acolhimento. Então, às vezes, a gente está sempre pensando na tecnologia e ela está aí a nosso serviço. A gente tem ferramentas maravilhosas e precisam sim ser utilizadas, mas não só isso, às vezes você pode começar da onde você está com o que você tem, sabe. "Ah, tá, mas eu não sei". Não sabe, busque alguém que saiba. Se oriente com alguém que saiba, observe, o que você quer fazer, quais os cursos você precisa fazer, quais as habilidades você precisa ter para estar naquela posição. Não adianta eu dizer hoje, assim, eu também dou aula no ensino médio e voltei para o ensino médio que pensando na devolução, sabe, aquilo de a gente precisa construir impacto com pessoas mais jovens. A gente precisa preparar para o mercado de trabalho pessoas para que eles não precisem ser treinados, porque o que Sim, acontece muito nas consultorias é você ter que acessar uma empresa, porque os profissionais entraram, mas eles não têm ali o know-how necessário, e precisa de uma consultoria construir um treinamento para desenvolver essas pessoas ali dentro. total. E o meu pensamento é: vamos preparar ele aqui, saindo da escola, quando ele estiver no estágio, vamos começar a dar oportunidade para essas pessoas sonharem maior, sabe, porque sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Vamos sonhar grande, vamos buscar oportunidade de crescer, se desenvolver e se colocar no mundo de forma diferente, sabe, se desafiar a ser o que você, na verdade, acredita que o mundo precisa. Não dá pra gente falar: "Ai, o mundo não tá bom". Tá bom, e o que seria melhor para o mundo? Você precisa ser essa mudança que você quer ver no mundo. Com certeza. Não, e faz toda a diferença, Luciana. Quero te agradecer por esse monte, gente, de dicas e falas da Luciana, como mentora também, aqui para todos nós. Eu estou muito feliz com ela sabe disso muito bem. A gente está tocando muitas novidades aí, vai vir muita coisa boa, né? Mas aí a gente fala disso depois numa outra oportunidade. Mas eu gosto muito de trazer pontos importantes que faz com que haja realmente essa conexão de quem somos, aonde queremos chegar e de que forma a gente constrói isso com pessoas como a Luciana, nos inspirando, nos fazendo entender qual é o caminho. E isso é muito bonito para nós nos dias atuais. Então, quero agradecer a você, quero agradecer a você, Obrigada. né, por estar com a gente. Né, as pessoas que estão nos assistindo, eu só agradeço demais, demais, por quê? Porque estão acreditando no nosso trabalho. A gente está falando de representatividade feminina na literatura, né? A gente tem um espaço aqui que a gente acredita nas mulheres e a gente quer mulheres escrevendo. Tá fácil manter o pioneirismo desse projeto? Não tá, porque a gente tem aí ainda algumas brigas, né, Luciana, no mercado para manter o pioneirismo. E eu digo sempre, Luciana, que pena, é uma pena a gente ter um projeto tão lindo como o que a gente está fazendo e a gente vê outras pessoas querendo fazer, muda o título, muda, para com isso, né? Você trouxe aqui algumas coisas que me fez pensar, gente, é tão importante a gente se unir de verdade e fazer a diferença. Então, quero finalizar aqui esse bate-papo lindo com essa mulher maravilhosa que vocês estão vendo aqui,
né, que é uma parceiraça, que tá com a gente, como eu disse, como coautora no livro Mulheres no RH, Carreira e Estratégia, e também como coordenadora, mas isso é para um outro bate-papo, coordenadora do livro Mulheres na Experiência com o Cliente, né. A Luciana me deu a honra, né, de estar junto, de convidei, aconteceu, deu certo, eu falei: "Opa, que bacana", porque está no coração dela fazer a diferença, né, e eu falo que isso fica para nós aprendermos mais e mais. Então, muito obrigada por estar com a gente, meus agradecimentos finais, né, por fazer parte dessa história da líder, né, que patrocina todo esse contexto geral e de que acredita muito nesse espaço da mulher, da literatura, né, e só louros para você, como dizem, né, só elogios, e eu deixo aqui esse espaço para você deixar uma frase para a gente finalizar. Ai, uma frase. Isso. Sintetizar é difícil para Luciana. Mas olha, nesse livro sobre carreira e estratégia, eu finalizo com essa frase do Gandhi, que eu vou falar novamente, que eu acho que é importante. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Não há outra possibilidade de você empurrar isso e responsabilizar outras pessoas, instituições ou enfim. Se a gente quer realmente mudança, a gente vai lá e muda. Como a gente vai mudar? Então, eu espero que as pessoas se inspirem, que vejam o livro. O livro está excelente, traz histórias maravilhosas sobre pessoas que eu admiro bastante. Muitas delas eu acabei conhecendo ali dentro do processo de escrita, mas que oportunizam para vocês transgressão. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo. Sempre que puder inspirar, inspire. Sem que puder transgredir, transgrida. Esse é o caminho. Bacana, obrigada, Luciana. Olha, finalizamos aqui mais um bate-papo. Nosso podcast está cada vez melhor, com mulheres incríveis, com histórias, experiências, direcionamentos e olha, você viu hoje, até mentoria. E isso é muito importante, porque esse é o nosso papel aqui, né? Esse é o nosso espaço, a nossa contribuição com o selo editorial Série Mulheres, através do podcast Série Mulheres, que ao vivo traz aí, né, esse bate-papo gostoso com as mulheres que deixam aí um pouquinho de quero mais para você conhecê-las. Então, eu sempre falo o seguinte: nós somos artistas da nossa era e da nossa área. Gostou, né? Pois é, eu sou artista da minha área, Luciana da área dela, e isso é incrível. É aprender a se reconhecer e a aprender e entender que você é a única. Até a próxima. Até.